palavra que definiria o jeito brasileiro, para mim, é a resistência. O jeitinho brasileiro significa que o brasileiro sabe resolver as coisas de uma forma que é sempre informal, resistente ao universal e pessoal. É uma virtude, mas não pode ser uma desculpa para fazer as coisas sem qualidade. A malemolência do brasileiro é o saber se safar das coisas, dar um jeito em alguma situação que parece sem solução e o jeitinho brasileiro resolve. 20 anos depois da adoção da lei, os brasileiros continuam sem usar cinto de segurança no banco de trás. Em áudio e vídeo, divulgados trechos do brasileiro é uma forma de agir que o estrangeiro não entende. Não que ele não aceite, ele não entende. Morei na Inglaterra e um professor em inglês virou-se para mim e falou: é muito fácil identificar quem é o brasileiro. Ele chega com um sanduíche já todo mordido e oferece: você quer? E o jeitinho acaba tendo a ver com isso, quer dizer, vamos dar o jeito, é a gambiarra, é aquela coisa de brincar, né? O brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Jeitinho brasileiro é uma expressão que serve como uma forma depreciativa de falar do Brasil, mas eu gosto de olhar ela com outro viés, com um jeitinho de Fab Lab, com um jeitinho de criatividade em relação à tecnologia, principalmente, que para mim é uma coisa que está no DNA nosso. Isso para mim significa você, diante da falta de recurso, você ser obrigado a se virar de um outro jeito. Jeitinho brasileiro é uma expressão derivada do conceito de cordialidade brasileira, de que o brasileiro ele é cordial e, portanto, ele é uma derivação, digamos assim, pouco precisa, fora do âmbito acadêmico. Cordialidade é conceito acadêmico, o jeitinho brasileiro é um conceito que gira pela mídia, pelo senso comum, pela uma análise de comportamento do brasileiro a partir do senso comum. Então, a ideia de que o brasileiro resiste à formalidade, resiste à lei, resiste a tudo que tende ao universal.
um tanto antiga, um tanto gringa, um olhar meio gringo, um olhar tipo, um olhar sobre o Rio de Janeiro nos anos 60, nos anos 50, e é uma forma, assim, digamos, suave de falar do jeitinho brasileiro, entendendo que há ali sombras, há ali algo de ambivalente. O brasileiro é malandro, mas ao mesmo tempo a europeia fica louca por ele. O brasileiro é malandro, mas ao mesmo tempo ele tem sensibilidade. O brasileiro é malandro, mas ele só rouba quem é mau. Malandro é o cara que se vira, é o cara que dá a volta, é o cara que dribla, enfim, o obstáculo, sabe? E isso é muito positivo, né? E às vezes é muito necessário num país com muito autoritarismo, com muita burocracia e tudo mais. Este malandro é alguém que nós temos que estudar e valorizar. O malandro que não dá para aguentar mais é o que quer se dar bem, em detrimento do outro. Esse não dá. Alguns poderiam dizer que são sinônimos, outros talvez não. E aí a pergunta vai um pouco mais além. O que é ser malandro? O que é essa malandragem? Né? Eu lembro da música do Chico, pois o malandro até trabalha, sacode um trem da central, né? Vive lá longe, trabalha, né? E por aí vai. Quer dizer, o malandro, ele está demodé. O malandro está anacrônico. O malandro existe, claro, existe malandros e malandros, mas hoje temos o malandro, como nós conhecíamos, como ficou conhecido na sociedade, na cultura brasileira. Ele talvez tenha perdido espaço por um malandro de internet, o malandro eletrônico, o malandro de WhatsApp, o malandro que espalha fake news, o malandro que chega à presidência da República. Muito prazer aí, me chamo Joseph da Silva. Como eu comecei a trabalhar na rua? Por falta do desemprego no Brasil, a política, a opressão do sistema, a gente que trabalha de vendedor, mais conhecidos como ambulante, aí a gente corre para o único meio que tem, que é a sociedade, mas trabalhar de uma forma diferente, de uma forma para si mesmo. Alguns trabalham para outros, mas a gente corre para uma forma de arrumar um dinheiro, um sustento, um aluguel. Isso daí
é o que traz a paz pro coração do trabalhador, é o emprego, é a satisfação dentro de casa. O jeitinho brasileiro pode ser uma forma de corrupção, mas não necessariamente. A corrupção está ligada muito à falta de caráter mesmo. E está ligada, enfim, a não enxergar o outro, né? Enquanto que, para mim, o jeitinho ele tem muito também a ver com a dificuldade, tem muito a ver com a precariedade, né? Alguém que vive numa favela, por exemplo, e tem que fazer uma instalação hidráulica ou resolver o saneamento básico que não existe, ele tem que dar um jeito. Ou ele tem que puxar a eletricidade e passa pelo meio da casa do seu vizinho. Então ele tem que ter um jeitinho para conversar com esse vizinho e poder conviver ali, entendeu? Então o jeitinho nem sempre significa corrupção, mas a corrupção é um jeito que não pode ser admitido, é um jeitinho inadmissível. Uma data de um dia de junho, que a minha esposa estava chegando em casa, era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Né, como a gente mora num país que é super seguro, ela chegou tranquila, com meus 3 filhos dentro do carro, abriu o portão de casa para entrar, ela não quis abrir o portão automático e entrar com as crianças, ela achou que seria mais seguro. Ela desceu do carro rapidinho, abrir e entrar. Só que alguém foi mais rápido que a minha esposa, abordou minha esposa, não deu para ver se estava armado, porque a gente olhou nas câmeras, não deu para ver direito. E ele acabou levando a bolsa da minha mulher, tinha alguns pertences, tinha dinheiro, tinha um iPhone X, tinha chave de casa, portão, chave do portão automático, tudo. Só que o cara não satisfeito, ele na hora ali ainda empurrou meu filho, pegou a chave do carro e levou meu carro embora. O que a gente faz quando a gente é roubado, né? A gente aciona a polícia. E nisso de acionar a polícia, os caras mais ficam lá perguntando o que aconteceu e tal, faz aquela puta entrevista que é o tempo suficiente pro ladrão ir embora, porque meia hora o cara tá longe. E aí eu acionei o seguro, acabei acionando a seguradora, só que eles constataram lá que meu documento não estava em dia. O seguro estava em dia e o documento não. E que não ia adiantar eu acionar. Eu ia perder o valor da franquia e não ia ser coberto meu carro pelo documento atrasado. Então eu acabei ligando para uns amigos que a gente tem no bairro, dei as características do carro, porque ele tinha uma característica bem diferente dos demais. Ele estava sem o step traseiro, porque me roubaram dias antes do assalto, e estava com uma roda de cada cor, porque deixaram meu carro no cavalete, no outro assalto, e eu acabei colocando uma roda de cada cor, então ficou bem fácil de encontrar meu carro. Só que quem encontrou primeiro foi o pessoal que estava envolvido em crime antigamente, ou que está envolvido ainda, e acharam meu carro muito rápido, né? Enquanto a polícia fazia o BO, eles encontraram o meu carro. Quem resolveu meu problema, não sei se eu posso agradecer, eu não sei como que eu deveria agir, mas foi um pessoal que cresceu comigo e se encaminhou alguns para um caminho errado, mas tem muito contato, um vai ligando para o outro, e encontraram, além de ter encontrado o meu carro, que talvez o que a polícia encontraria, encontraram o cara que roubou meu carro, encontraram o iPhone X da minha mulher, encontraram o controle, a carteira, os documentos, encontraram tudo. Eu não estou querendo dizer que eles fizeram um trabalho melhor do que o trabalho da polícia. Só que para mim parece que vale mais a pena você ter conhecimento no seu bairro do que ter um 90 fácil no seu celular. O jeitinho pode ser uma forma de você navegar socialmente. Você tem o jeito de se portar que está ligado ao interesse. E esse interesse ele pode ser caracterizado de formas bastante distintas, que são interesses econômicos. E que são interesses econômicos e com o mundo político. A corrupção com as instituições do Estado, nas suas várias esferas. Tem um outro tipo de corrupção, que é a corrupção do cidadão comum. O sujeito que era parado em uma blitz,
policial, que davam dinheiro para o guarda, que estava com documentação do carro irregular. Isso é corrupção. Mas também é uma forma de navegar socialmente. Não acho que todo jeitinho brasileiro... todo jeitinho brasileiro não significa a velha máxima: você quer levar vantagem em tudo, certo? A famosa propaganda de cigarro aqui no Brasil. Eu acho que o jeitinho brasileiro pode não desaguar necessariamente em corrupção. Veja, a palavra corrupção vai desde pecado, corrupção da natureza humana, até corrupção no sentido que é mais comum no âmbito do debate contemporâneo. Corrupção no sentido de você privatizar o Estado, de você fazer acordos ilícitos entre empresário e agentes do Estado. No caso do governo do PT com as grandes empreiteiras e outros governos antes em outros casos, ali é uma corrupção de fato no segundo sentido que eu falei. Se levada para esse lado que você vai prejudicar alguém, com certeza. Aí o jeitinho brasileiro deve ser jeitinho. Porque é engraçado, né? Quando você usa a expressão jeitinho, você quase que minimiza o problema. Você torna, dá um tom carinhoso à expressão. Vou dar um jeito, mas eu vou prejudicar alguém, eu vou me dar bem prejudicando alguém, aí ele vira uma corrupção. Ou aquela coisa, pô, seu guarda, libera aí, vai, foi só 5 minutinhos. Dá um jeitinho, tá? Dá uma forma, 50 prata, quer um café? Isso é uma forma de corrupção. Corrupção é você chegar na fila de um banco e pedir para passar na frente. Fingir que está com dor na perna e entra na fila de deficientes, ou o que for. Tudo isso é corrupção. Corrupção é quando você vai além, aquela questão do que eu falei lá atrás. É você atravessar a fronteira. Só que, para haver corrupção, tem que haver o corruptor e o corrupto. Tem que ter os dois lados. Um tem que aceitar o jogo do outro. Não que toda pessoa que aplica o jeitinho seja corrupto ou corruptor. Mas todo corruptor tem o quê de jeitinho na sua forma de agir. Seja uma mala de dinheiro ou te paga um café. A gente abriu uma cafeteria e super empolgados, né? A gente abriu sem dívida, pegamos o nosso dinheiro que a gente podia ter investido em alguma outra coisa, entrada num apartamento, entrada numa casa, comprar um carro. A gente falou, não, vamos tentar fazer o dinheiro virar dinheiro, né? E a gente entrou no mundo do empreendedorismo, sem saber muita coisa, mas com vontade de trabalhar. Só que o que aconteceu, né? Quando você quer trabalhar direitinho, você tem um sócio muito caro, que é o governo.
Então a gente, tudo que vendia tinha que emitir nota. Né? E o governo desenvolveu um sistema para você não fugir deles, que é o SAT. Então o que você vende já vai direto para o sistema, vai direto para a Receita. E eu via que eu vendia lá um prato de comida ou servia um lanche de manhã de 14, 15 reais, eu ganhava metade e quando ganhava essa metade. O que aconteceu? Né, a gente investiu um bom dinheiro, não lembro exatamente quanto foi, mas foi bastante coisa. Compramos a máquina de café expresso à vista, compramos ar-condicionado para ficar bem aconchegante para o cliente e a gente quebrou em menos de 24 meses. Só que o que a gente fez? Né? O pouco que a gente não saiu totalmente quebrado, o pouco que a gente ainda tinha, a gente preferiu investir de novo. Então a gente veio para uma dos principais comércios aqui em São Paulo e abrimos um comércio. Só que aqui você tem outro sócio que é muito caro, que é a gente trabalhando 1, 2, 3 meses, você começa a aparecer, começa a crescer um pouquinho mais do que você imaginava, e aí você geralmente vem uma visita inesperada, geralmente no final do dia, e te chama para tomar um café, te convida para tomar um café e te explica como que funcionam as coisas aqui. Para você não ter dor de cabeça com ninguém, para você não ter problema com o cliente que vai até o direito do consumidor. Vamos lá, eu tenho meu direito. Então, para você estar de bem com todo mundo, você acaba tendo que dar a famosa caixinha. E não é uma caixinha pequena. É uma caixinha que vira um sócio caro de novo. Atrapalha, que todo mês é na mesma data, tem hora certinha para receber, o valor é aquele, não tem o que fazer. E ou paga ou não consegue trabalhar. Lógico que é um centro comercial muito mais movimentado, você consegue fazer um pouco mais de dinheiro, mas se você tiver um produto sem nota na sua loja, que seja de uma troca, ou que você comprou porque estava barato, para trabalhar tranquilo, ou com caixinha ou não trabalha. E é até um pouco mais barato que o governo, mas ou é assim, ou é no jeitinho que a gente consegue fazer, que é o famoso jeitinho brasileiro, ou você é sócio do governo. Resolver gerações futuras, o mais importante não é, enfim, eleger bons governantes ou, enfim, resolver a economia, né, como muita gente só olha lá para esse... Nós temos que fazer essas duas coisas sim, mas nós temos que resolver quem elege os governantes, ou seja, nós mesmos. E isso... A resposta é educar, né? Educação. E educação diz respeito a não só à escola, mas diz respeito principalmente ao que se faz. Né? Educar não é dizer como deve ser feito, mas fazer. E é aí que é um belo de um desafio. Né? O problema do jeitinho brasileiro, eu acho que eu espero que ela só resolva o lado negativo do jeitinho brasileiro. Eu não acho que a gente precisa se tornar alemão para conseguir fazer o país dar certo, como exemplo, clichê, o escandinavo, o sueco, o dinamarquês. Eu espero que não. Eu acho que ia ficar boring o Brasil, ia ficar chato. Mas é claro que se a gente consegue fazer uma formação e uma discussão na mídia, fazer uma discussão na universidade, fazer inclusive um sistema que você pressione os políticos antes de tudo, porque o principal problema do jeitinho brasileiro está na administração do Estado, né? E no gigantismo do Estado, que acaba produzindo uma burocracia gigantesca, como a gente viu antes, e essa burocracia gigantesca acaba fazendo com que as pessoas tenham que pagar atalhos a agentes do Estado. Uma das criatividades é a gente ter um pouco de lábia, porque como é difícil o dinheiro, a gente tem que conversar bem. Outra também, para conseguir uma mercadoria você não precisa roubar, Muita gente ficou desempregado, arrumou um dinheiro, pegou aquele dinheiro, comprou uma mercadoria e foi para a rua.
Outros procuram esses mesmos que foram desempregados, que pegou o dinheiro e foi para a rua para trabalhar para eles. E isso é um pouco da nossa criatividade do vendedor ambulante. Como os meninos estão fechando ali atrás, o guarda passa, é a opressão. Uma das nossas criatividades também é o seguinte, tem o artesanal. A gente não pode deixar a desejar. A gente tem que ir para cima, de alguma forma. Alguma coisa você sabe fazer. Eu acho que é difícil de falar uma única palavra, porque o jeitinho brasileiro ele tem um elemento positivo, que a gente estava falando, que é esse elemento mais dócil, doce, leve, e tem um elemento negativo, que é justamente levar vantagem em tudo certo e corrupção. Eu optaria por uma palavra que descreva um movimento no sentido corporal, né? E não uma palavra que descreva um comportamento moral. Eu usaria a palavra ginga, certo? Que é uma palavra que descreve um tipo de movimento corporal, certo? Um gesto, né? E que você tanto pode vê-la como um movimento que visa enganar uma pessoa, como você pode vê-la como um movimento que visa, na verdade, enfrentar um obstáculo com uma certa graça. Esperteza. Pode ser duas. Jeitinho brasileiro é criatividade com poucos recursos. 3. Enxugando gelo, sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem a como contê-lo. No último capítulo vimos que nosso herói encontrava-se em maus lençóis, no momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor ele conta com sua quase total imunidade espiritual, corpo e humor à prova de contas, além de uma dose generosa de honestidade, fazendo um diferencial. Contra ele, criadores comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos, além de outras aves de rapina menos cotadas, de butuca em cada esquina. Corte pra outra cena sem anestesia, a liberdade estendida na sua frente tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso pra burguesia. Teleapatia, nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria, você está com o filme queimado. Uma vez mais